Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Alguns irmãos me pediram para gravar um pequeno depoimento, pequeno relato, na verdade, né? Uma pequena história sobre os acontecimentos ocorridos na nossa loja, né? Augusta, respeitável, benemérita, grande benfeitora e centenária Loja Simbólica 14 de Julho, número 0457, do Rito Moderno, filiada ao Grande Oriente de São Paulo e federada ao Grande Oriente do Brasil, depois do pedido de desocupação do prédio do Grande Oriente de São Paulo por conta do projeto de demolição do, do prédio, do edifício em que nós estávamos, né? Então, atendendo a esses irmãos e tentando passar as minhas impressões, né, e as impressões que eu acredito serem as impressões dos irmãos mais antigos dessa centenária oficina, eu pedi ao nosso venerável mestre, o irmão Bruno Koyama, que me autorizasse a falar em nome da loja para que os irmãos do Brasil e para que os irmãos do estado de São Paulo que não estão tão próximos, né, não estão na capital, ou que os irmãos de outros estados que às vezes escutam falar, mas não sabem muito bem o que houve, quais foram as impressões causadas nos irmãos de algumas lojas. Eu não falo por todas as lojas, porque estou falando aqui em nome da minha loja, né, que estava naquele prédio desde 1955, se não me engano, 51, 55, ou seja, desde a fundação, né, do momento em que o prédio estava pronto, né, na década de 50. Então, eu venho aqui falar aos irmãos sobre, enfim, sobre as impressões que nós tivemos, sobre como a loja vivenciou essa história da demolição, enfim, como as coisas ocorreram para nós, tá? Então, eu deixo claro aqui que esse é um depoimento pessoal, né? Eu estou passando as minhas impressões e as impressões que os irmãos da loja viveram naquele período. Primeiro, gostaria de pedir aos irmãos que me permitam apresentar-me, né? Eu sou o André Otávio Assis Muniz. Eu fui, durante 4 mandatos, venerável mestre da 14 de julho. Fui, se eu não me engano, 5 vezes orador da loja. Ocupei praticamente todos os cargos na loja, né? Bom, consequentemente sou mestre instalado do Grande Oriente do Brasil, né? Nos corpos filosóficos, ou assim chamados filosóficos, eu tenho o grau 33 do rito escocês antigo e aceito, o grau 33 do rito brasileiro, 33 do rito adoniramita, o grau 9 do rito moderno, sou o cavaleiro templário do rito de York, americano, sou sumo sacerdote no rito de York, membro da Ordem da Trolha de Prata. Atualmente eu estou ocupando o cargo de grande ilustre mestre do Grande Conselho de Maçons Crípticos do Estado de São Paulo. Ocupo também o cargo de sumo sacerdote do capítulo paulistano dos Maçons do Real Arco, né? Também do grande capítulo de maçons do Real Arco do Estado de São Paulo. Estou também sapientíssimo do sublime capítulo regional do Rito Moderno 14 de Julho e também estou ocupando o cargo de grande secretário de Educação, Cultura e Orientação Ritualística do Supremo Conselho Filosófico do Rito Moderno do Brasil. Bom, fora essa parte institucional, né, eu sou autor de algumas obras. O meu livro mais recente é esse aqui, Curso Elementar de Maçonologia. Inclusive esse livro traz
um pouco da história da nossa centenária oficina, da 14 de julho. Né? Também sou autor do novo manual do rito moderno, grau de aprendiz, novo manual do rito moderno, grau de companheiro, novo manual do rito moderno, grau de mestre, e também sou autor, tradutor e adaptador dos rituais que são usados no Supremo Conselho Filosófico do Rito Moderno do Brasil. Então eu fiz a tradução do francês setecentista, fiz os comentários, as adaptações e todos os textos que estão nesses rituais que estão em uso nos capítulos da jurisdição do Supremo Conselho Filosófico do Rito Moderno do Brasil. Bom, estou falando isso para que os irmãos tenham mais ou menos uma referência, né, da nossa caminhada dentro da maçonaria. Nunca fui oficial do Grande Oriente de São Paulo, nunca fui parte da administração do Grande Oriente de São Paulo, não sou nenhuma autoridade dentro do GOB, não sou deputado, atualmente eu não tenho cargo nenhum dentro da minha loja simbólica, né? Eu tenho já aí uma quantidade bastante pesada de responsabilidades em outros corpos, então a minha mais recente gestão, quando eu passei o malhete ao nosso irmão Bruno Koyama, eu pedi a ele para que me deixasse descansar um pouquinho dentro dos cargos da loja simbólica. Portanto, esse depoimento que eu estou fazendo aos irmãos é um depoimento, enfim, de um irmão comum, como qualquer outro, que passou, digamos assim, um bom tempo na administração da sua própria loja, que vivenciou os fatos, uma vez que a nossa loja ela foi uma das que financiou a construção do prédio do Grande Oriente de São Paulo e estava lá desde o momento em que o prédio foi erguido. Né? Bom, para que os irmãos saibam um pouquinho, a loja 14 de julho e além de tudo isso, eu não sei se eu já cheguei a falar, mas eu mantenho um canal no YouTube, o canal Transcendência. Os irmãos que quiserem conhecer um pouquinho mais dos nossos trabalhos e tudo mais, acessem no YouTube. Lá eu falo sobre esoterismo, sobre maçonaria, e os irmãos poderão ter mais ou menos ideia, um contato do trabalho que nós desenvolvemos de forma independente sobre maçonaria, sobre esoterismo, sobre tradição, enfim. Bom, agora sim. Nós somos da loja 14 de julho, e a loja 14 de julho ela é uma loja que foi fundada em 1893 e foi registrada em 1894. Né? Foi uma das fundadoras do Grande Oriente de São Paulo. O Grande Oriente de São Paulo ele foi fundado por 53 lojas, né? E a 14 de julho era uma dessas 53 lojas que se reuniram pedindo aí a fundação de um Grande Oriente estadual. Né? E isso lá em 1921. Né? 14 de julho já estava aí firme e forte atuando nesse período, ajudou a fundar o Grande Oriente de São Paulo, e depois, quando foi feito o prédio do Grande Oriente de São Paulo, a 14 de julho, naquela época, era uma loja que tinha muitos membros, né, que tinha uma muito boa condição financeira, e que, portanto, pôde ajudar a fundação e a construção, né, do prédio do Grande Oriente de São Paulo lá na década de 50, e já naquele período já ocupou ali um templo, e ali permaneceu até agora recentemente, quando nós fomos comunicados que o prédio seria demolido. Para os irmãos terem uma ideia, a 14 de julho ela foi uma loja que teve uma série de membros ilustres. Né? Então, por exemplo, teve o Dr. José Adriano Marrei, né? Marrei Júnior, que foi um jurista muito importante, né, na história do Brasil, na história do Estado de São Paulo. Se os irmãos pesquisarem, verão que esse jurista, esse irmão,
ele teve uma série de funções muito importantes, né, dentro da história do direito nacional, né. Tivemos outros irmãos importantes, né, como o irmão Arthur da Graça Martins, que foi um dos idealizadores da Polícia Militar do Estado de São Paulo, né. Naquela época era Força Pública, ele foi um dos comandantes da Força Pública e teve ali um papel ideológico importante dentro da Revolução Constitucionalista do Estado de São Paulo, né. Tivemos também agora mais recentemente o irmão Luciano Lacombe, que dá nome à loja, a augusta e respeitável loja simbólica Luciano Lacombe, ao capítulo Luciano Lacombe do Rito Moderno, que funciona no ABC. Tivemos, enfim, a 14 de julho é uma loja centenária, uma loja muito importante, né, dentro da história da maçonaria. Teve algumas participações importantes, né? Já na época do centenário do Grande Oriente do Brasil, foi uma das lojas que apareceu, né, dentro do corpo das lojas. Houve uma edição comemorativa na época e a 14 de julho apareceu lá como uma das lojas que compunham o Grande Oriente do Brasil por ocasião do centenário. Bem, dito isso, meus irmãos, eu peço desculpas se eu estou me alongando nessa parte, mas é importante essa parte para que os irmãos possam ter mais ou menos noção do que nós vamos falar, né? Então eu peço perdão, mas peço um pouquinho de paciência dos irmãos para que consigam acompanhar aí o raciocínio. Bom, dito isso, vamos à história mais recente, né? Nós, da 14 de julho, estávamos no templo num templo, né? Se não me engano era o templo 15 de novembro, que nós ocupávamos, que ficava no subsolo, e nós estávamos ocupando um templo dentro do prédio do Grande Oriente de São Paulo, desde o momento em que o prédio foi erguido, né? Para nós, a notícia da demolição do prédio foi uma notícia que nos surpreendeu muito, porque nenhum de nós tinha conhecimento de que havia um projeto de demolição, nenhum de nós tinha conhecimento de que, enfim, que havia problemas insolúveis dentro do prédio, né? O que nós víamos naquele lugar onde nós ocupávamos é que havia uma longa falta de manutenção de alguns aspectos. Então nós víamos que havia uma diferença significativa entre os andares que eram ocupados pela administração e pelo gabinete do grão-mestrado e os andares onde funcionavam as lojas comuns, vamos dizer assim, né? Não era o templo nobre, eram as lojas que funcionavam ali o tempo todo. Então, o que nós víamos era isso, né? Que nós estávamos no subsolo e ali no subsolo nós víamos que havia, primeiro, sempre mudanças, né? O tempo todo as coisas eram mudadas dentro do prédio e nós não conseguíamos muitas vezes atinar para as necessidades dessas mudanças tão constantes. Então, por exemplo, quando houve a mudança do grão-mestrado, houve a compra de uma série de móveis para decorar o gabinete, e já havia móveis, enfim, nós não entendemos por que da necessidade de se comprar móveis novos, de se gastar um dinheiro considerável com esses móveis novos, de se proceder reformas constantes dentro do gabinete do grão-mestre, dentro da área ali da administração onde estavam os grandes secretários e onde estava o grão-mestre. Então essas mudanças aconteciam, havia reforma, havia compra de móveis novos, estantes, e muitas vezes as mudanças aconteciam dentro do prédio e nós éramos pegos assim de uma semana para outra de surpresa. Então,
para citar uma dessas, né? Na portaria havia ali uma recepção, né? E aí um belo dia nós chegamos lá e não havia mais recepção. Os sofás da recepção tinham sido despejados para o corredor do subsolo e a recepção tinha sido transformada num dispensário de remédios, sendo que o dispensário de remédios funcionava bem em outro lugar, ou seja, as pessoas que chegavam ali à portaria do Grande Oriente de São Paulo já não tinham mais onde sentar, onde aguardar, enfim, porque tinha sido feito um dispensário de remédios. Em relação ao dispensário de remédios, também nós tínhamos problemas, né? Alguns irmãos buscavam remédios, esses remédios não estavam disponíveis. Ou alguns irmãos pediam, por exemplo, um determinado remédio e precisavam de uma receita médica atualizada, mesmo tendo uma receita médica com uso contínuo. Bom, enfim, questões que eu via, né, os comentários dentro da loja, entre os irmãos, e às vezes comentando com outros irmãos que frequentavam lojas dentro do prédio, havia comentários nesse aspecto, né? Ou seja, por que mudou, por que gastar tanto com mudança de móveis, por que tirar móveis em bom estado e colocar em outro local onde esses móveis não têm serventia nenhuma, por que utilizar um corredor onde funcionavam 2 tempos, né? Então, para os irmãos terem uma ideia, se descia uma escadaria, havia 3 câmaras de reflexão, depois se descia mais um lance de escada, havia o nosso templo, e um corredor onde havia mais um templo e mais 3 câmaras de reflexão debaixo de uma escada, né, que dava para a rua de trás ali do prédio do Grande Oriente de São Paulo. Então, por exemplo, o corredor onde transitavam ali os irmãos, passando de um templo para o outro, ou indo até o bebedouro que ficava nesse corredor, ele foi num determinado momento atolado de móveis e de sofás e de cadeiras e de material de construção, de forma que nós literalmente passávamos ali em meio de um canteiro de obras constante ou de um depósito de coisas que não iriam ser mais utilizadas, né? Então isso é óbvio que causava ali um desconforto, né? Porque nós pagávamos o aluguel, nós estávamos ali desde a construção do prédio e ficávamos sempre ali em meio a, né, aquele ambiente desorganizado, em meio àquela quantidade de móveis e de entulho e de material de construção, etc., que era tudo jogado, depositado ali no lugar onde nós transitávamos, né? Fora isso, nós tínhamos também alguns problemas, como por exemplo, quando desativaram as câmaras de reflexão que nós utilizávamos para as iniciações na nossa loja, desativaram para fazer rádio gospel, né? Então também a loja não foi consultada, não houve nenhum tipo de sequer aviso, né? Não houve aviso prévio de que aquelas câmaras seriam desativadas, e foram desativadas, e a nós restaram as câmaras debaixo da escada, do fundo do corredor debaixo da escada, que eram câmaras que também careciam muito de manutenção. Então as câmaras viviam sujas, havia bolor dentro dos locais. Uma ocasião nós achamos vidros quebrados, havia cera de vela espalhada há não sei quantos anos para todo lado, né? Câmaras sem lâmpada, não havia lâmpada, não havia ventilação adequada porque não se fazia, enfim, pequenos reparos, pequenas obras, por exemplo, abrir um pouquinho mais a ventilação que havia na porta, havia ali uma possibilidade de se fazer um tipo de uma treliça ali para que houvesse uma ventilação melhor e se retirasse o mofo. Enfim, havia possibilidade e havia necessidade de que se mantivesse uma manutenção adequada nas áreas de funcionamento das lojas. E essa manutenção, a nosso ver, né, ao ver dos irmãos que vivenciaram, ficaram ali, no meu caso eu fiquei mais de uma década
funcionando, a minha loja funcionando dentro do Grande Oriente de São Paulo, dentro do prédio do Grande Oriente de São Paulo, nós, a nosso ver, ao ver dos irmãos da 14 de julho e os comentários que havia entre os irmãos da 14 de julho, enfim, não havia manutenção adequada daqueles locais. E assim, chegava-se ao ponto, né, de, por exemplo, nós, uma ocasião, estarmos conduzindo um candidato da Câmara de Reflexão debaixo da escada para o templo, através do corredor, e nós nos depararmos ali com uma ratazana enorme, né, que ao nos ver, correu e entrou ali numa porta que era um depósito, era uma caixa d'água antiga, e, enfim, são situações muito desagradáveis, situações em que nós víamos que a própria saúde dos obreiros que frequentavam ali o local estava comprometida. E aqui eu deixo bem claro o seguinte, não que estava comprometida porque o prédio todo necessitava ser derrubado, né? Eu só poderia dizer a vocês que o prédio todo necessitava ser derrubado se eu fosse um engenheiro e se eu tivesse feito uma perícia técnica naquele prédio e dissesse que o prédio estava condenado, né? A meu ver, que é uma visão não técnica, não havia essa necessidade de demolição, né? Eu já visitei prédios muito mais antigos, né, que tinham, digamos assim, uma estrutura muito semelhante, inclusive, ao prédio do GOSP, e que, graças a uma manutenção adequada, foram muito bem conservados, e essa conservação fez com que esses patrimônios, né, da história dessas instituições às quais esses prédios pertenciam fossem preservados sem necessidade de demolição. Então, a meu ver, ao meu parecer não técnico, o que precisava ali dentro do Grande Oriente de São Paulo, dentro do prédio, era uma conservação adequada, um cuidado adequado, né? Não deixar com que, por exemplo, a nossa loja tivesse durante 4 meses um candelabro na mesa pendurado por um fio desencapado, porque não foi feita a manutenção, e depois de vários e vários pedidos só que a administração do Grande Oriente de São Paulo consertou, né? E outros muitos problemas. Então, problema de limpeza, problema de mofo, problema de falta de iluminação, problema de falta de troca de iluminação, enfim. O banheiro, que durante muito tempo ficou num estado deplorável porque não houve reforma, depois de muito tempo foi feita a reforma, né? Então, o que nós víamos ali dentro do Grande Oriente de São Paulo era isso. Era, a nosso ver, né, um certo desleixo administrativo em relação aos templos ou às lojas que ocupavam o prédio, mas que não estavam, digamos assim, dentro do círculo da administração, ou que não eram compostas por autoridades maçônicas, ou que não iriam receber ali, como era o caso do grão-mestrado, que sempre estava recebendo autoridades, recebendo irmãos e tudo mais. Então, o que nós vimos era isso, que a área do grão-mestrado era muito bem cuidada, muito bem iluminada, muito bem limpa, muito bem conservada, enquanto as áreas que não apareciam, ou as áreas que não estavam ao alcance da vista das pessoas, eram áreas que ficavam meio que deixadas de lado, largadas, sem manutenção, sem cuidado adequado. Então essa era a impressão da nossa loja, dos obreiros da loja, e os comentários que nós ouvíamos tanto da nossa loja quanto de outras lojas que frequentavam ali as mesmas áreas, né? Bom, em relação à demolição, como eu já cheguei a dizer, nós não sabíamos que haveria demolição, né? Na época, o venerável mestre da 14 de julho era o irmão Hamilton Gonçalves, um irmão querido, foi meu afilhado, que já está no Oriente Eterno, infelizmente, né? Faleceu recentemente, super jovem, com 41 anos. Enfim, foi uma perda pesada a nós, mas ele era um irmão muito ativo, e eu me lembro que na sessão em que foi comunicado, ele chegou muito chocado, né?
Enfim, foi uma sessão muito triste, muito tensa, porque quando ele nos comunicou, na época eu era orador da loja, ele nos comunicou dizendo, olha, eu recebi um comunicado do Grande Oriente de São Paulo que nós temos 2 meses para desocupar o prédio, porque o prédio vai ser demolido. Né? Essa foi a participação da nossa oficina dentro de uma oficina que ajudou a construir o prédio, que financiou, que fundou o Grande Oriente de São Paulo. Enfim, a nossa participação nesse processo foi essa. Foi um comunicado de poucas linhas, dizendo que nós tínhamos 2 meses para desocupar o prédio e que o prédio iria ser demolido e que depois de reconstruído nós teríamos um lugar, nós poderíamos alugar um outro templo ali, porque nós teríamos um lugar reservado para o aluguel no novo prédio, mas que naquele momento a nossa atitude deveria ser procurar um outro templo para mudar com a 14 de julho. Bom, os irmãos podem digamos assim, nessa mesma linha de raciocínio, imaginar o que é tirar os arquivos de uma loja de 124 anos, mover todo o patrimônio móvel da loja, então arquivos, pastas, documentação pessoal, né, documentação dos irmãos, alfaias, enfim, selecionar coisas que não poderiam mais ser usadas e que seriam usadas em outro tempo. Meus irmãos, são 120 anos, né, de história. Então, imaginem o que foi para uma loja que naquele momento estava com poucos obreiros, né? Então imaginem o que foi para nós fazer uma mudança com esse material centenário, muito material que precisava de extremo cuidado para ser manuseado, para ser retirado. Imaginem o que foi para nós providenciar a mudança, achar um templo que tivesse espaço para nós guardarmos todo esse material, né? Um templo que pudesse nos acolher na data que nós estávamos há 60 anos, porque a 14 de julho se reunia segundas-feiras há 60 anos. Né? Ou seja, todos os obreiros da loja estavam programados para se reunirem às segundas-feiras e naquele local. Ou seja, muita gente poderia frequentar a loja porque era de segunda-feira e porque era naquele local. E, de repente, nós nos vimos na situação de que não teríamos mais aquele dia garantido, porque iríamos depender da disponibilidade de outros templos, e também não teríamos o local certo, ou seja, ninguém sabia para onde ir. Né? E nessa situação, com despesas enormes para fazer a mudança, despesas enormes para enfim, deslocar material, arquivos, etc, 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 nós tivemos, obviamente, uma série de irmãos que se evadiram da loja porque não tinham como frequentar em outro dia e porque no local que nós encontramos, porque a verba que nós tínhamos naquele momento só nos possibilitava alocar um templo na sexta-feira, porque era mais barato, né? E num local que era de difícil acesso de metrô e tudo mais, então obviamente nós tivemos evasões e isso dificultou ainda mais enfim, a sobrevivência da loja. Né? Então nós fomos para um local, o local não tinha espaço para guardar os nossos arquivos, parte dos arquivos foram para a casa do Venerável Mestre, parte dos arquivos vieram para a minha casa, parte dos arquivos ainda estão comigo, porque nós não temos espaço no local onde nós estamos hoje. Né? Então de lá para cá nós tivemos 3 mudanças de templo, tanto por falta de dinheiro, quanto por tentativas de voltar para segunda-feira, né? Tanto por facilidade de acesso, porque nós estávamos com dificuldade para os irmãos chegarem à loja, com dificuldade do dia da loja, porque nós precisávamos voltar para segunda-feira, nós estávamos na sexta-feira, tinham vários templos que não tinham disponibilidade na segunda-feira, não tinham lugar para nós guardarmos os nossos arquivos, enfim. Essa foi e essa está sendo a nossa história desde o momento da desocupação do prédio do Grande Oriente de São Paulo. Hoje
a nossa loja centenária, ela está meando um templo de uma loja que já subloca. Então, graças à fraternidade dos irmãos da Estrela do Nilo, da augusta e respeitável loja simbólica Estrela do Nilo, nós temos um templo para nos reunirmos hoje, né? Porque senão nós não teríamos onde nos reunir, né? Bom, detalhe, dentro do nosso templo lá do prédio, da 14 de julho, do prédio do GOSP, né, funcionava também o nosso capítulo, nosso sublime capítulo regional do Rito Moderno, 14 de julho. Né, um capítulo que foi fundado em 1921, que funcionou até 1951. Em 1951 foi com a questão da divisão, né, dos graus simbólicos e dos altos corpos. O Grande Oriente do Brasil ele cessou atividades, depois retornou às atividades, retomou as suas atividades, né? E estava funcionando no mesmo templo onde funcionava a loja 14 de julho, que era uma loja capitular, né? E também ficou sem espaço para reunião. Nós não temos até hoje espaço para reunião. Nosso capítulo está com muitas dificuldades para se reunir, porque nós estamos dividindo um templo com a augusta e respeitável loja simbólica Estrela do Nilo, e a Estrela do Nilo já nos cedeu uma data da sua reunião para que a 14 de julho possa se reunir, né? E, portanto, muitas vezes nós temos tido dificuldade para ajustar o calendário para conseguir fazer as reuniões do capítulo. Então, meus irmãos, e aí, enfim, essas foram as dificuldades vividas por nós, dentro ali do prédio do Grande Oriente de São Paulo. Nós não fomos, como eu disse, perguntados, nós não fomos consultados, não houve nenhuma comunicação anterior, não houve, houve depois da comunicação que o prédio iria ser demolido, houve uma reunião com os veneráveis mestres. Então, o nosso irmão Hamilton Gonçalves, que era o venerável mestre na época, foi a essa reunião, e quando voltou dessa reunião, me disse que tinha ficado bastante chateado e bastante entristecido com o assunto da reunião, porque disseram a ele que iria passar o livro de ouro para, enfim, para arrecadar verba para subir o novo prédio. E alguns veneráveis que estavam na reunião levantaram o fato de que não havia dinheiro em caixa no Grande Oriente de São Paulo para se levantar um novo prédio. Então se falou disso, não, porque nós vamos passar um livro de ouro. Enfim, a loja já estava em dificuldade, nós já estávamos com despesas extras por conta da mudança, por conta da transferência, buscando outro templo, evasão de obreiros, etc. E ainda vieram falar para nós de passar livro de ouro, e ainda citaram a 14 de julho, dizendo a 14 de julho ajudou a construir o prédio anterior, o prédio de 1900, da época da década de 50. Então, lá em 1950, a 14 de julho ajudou com o livro de ouro, e hoje pode ajudar também, né? Na verdade, então, o que o nosso venerável da época me passou é que ele achou de uma extrema insensibilidade, né? Porque ninguém nos perguntou qual era a condição da loja naquele momento, ninguém nos perguntou se a loja estava em dificuldade, se a loja precisava de algum apoio do Grande Oriente de São Paulo. Ninguém nos perguntou nada. A única coisa que nos foi perguntada é que se podia se passar o livro de ouro, se eles podiam contar com a 14 de julho novamente para essa demolição e para essa nova obra que seria feita. Um outro fato que nos chamou a atenção é que nós fomos colocados para fora praticamente, né, com um despejo relâmpago, com muita pressa, e durante muito tempo, né, muito tempo mesmo, nós ficamos assistindo ao prédio do Grande Oriente de São Paulo fechado, sem que houvesse qualquer movimentação de demolição ou que houvesse qualquer pressa no sentido de se iniciar a demolição, de se iniciar a obra, enfim. Tanto que hoje, se os irmãos estiverem aqui pela capital, passem no prédio e vejam lá o estado atual da obra.
Eu, particularmente, até evito ir ali na rua São Joaquim, porque me causa um certo abalo emocional, né? Depois de tantos anos frequentando ali, me causa uma certa depressão, né? E, enfim, foi isso, né? Nós passávamos ali na porta, o prédio fechado, e nós sem local para nos reunirmos e com, enfim, todas as dificuldades possíveis que a loja estava enfrentando naquele momento. Então, meus irmãos, é basicamente isso. Eu não estou envolvido em campanha, tá? Só para deixar isso bem claro, eu não estou envolvido em campanha. Eu não sou um maçom que tem um perfil sectário ou partidário, né? Os irmãos que me conhecem, que convivem comigo, sabem perfeitamente disso. Eu não tenho perfil sectário. Eu não acredito em promessas mirabolantes. Eu não acredito em milagres. Eu não acredito que problemas são resolvidos a toque de caixa e nem que qualquer candidato seja um messias e que vai resolver todos os problemas do Grande Oriente e do Brasil. Eu não acredito em nada disso, né? Mas eu me sinto na obrigação de passar aos irmãos a experiência de quem estava dentro do prédio do Grande Oriente de São Paulo, dentro de uma loja centenária do Grande Oriente de São Paulo, e que muitas vezes vê alguns irmãos de locais mais distantes ou alguns irmãos que não vivenciaram essa história, acreditando que, enfim, que as coisas vão ser mudadas milagrosamente ou que a administração de uma ou de outra chapa vai ser maravilhosa, que vai mudar tudo e etc. Ou em promessas que, para quem teve as experiências que nós tivemos, né, junto da administração hoje licenciada do Grande Oriente de São Paulo, então, para quem teve essas experiências, a história não é tão convincente assim. Então eu peço aos irmãos, com muita humildade, com muita fraternidade, de uma maneira muito fraternal, né, que pensem em quem pode de fato ajudar, em quem pode de fato fazer algo que não seja simplesmente o auto engrandecimento, o auto louvor, ou o apego a um ou outro cargo, o apego a estar sempre numa administração. Enfim, pensem no melhor candidato para o Grande Oriente do Brasil, pensem com consciência tranquila, não se deixem levar por ódios, porque a maçonaria deve ser fundamentada na fraternidade, né? Respeitem aqueles que creem na outra chapa, ou na chapa que não é a chapa que você escolheu. Respeite o poder de decisão e respeite a liberdade de decisão do seu irmão, mas reflita com cuidado, com serenidade, com tranquilidade sobre isso que eu contei e pense em qual será a melhor opção para o Grande Oriente do Brasil e se esse quadro que eu pintei aos irmãos, e eu digo novamente, essa é a posição minha, pessoal, e a posição dos irmãos da loja 14 de julho, que vivenciaram esse processo. Então, não é a posição de nenhuma chapa, não é a posição de uma autoridade do Grande Oriente do Brasil, não é a posição de alguém que tem qualquer pretensão a cargos dentro do Grande Oriente do Brasil. Não, é simplesmente a reflexão e a vivência de alguém que passou por esse processo e que até hoje tenta se recuperar desse processo. Ok? Desculpe o tamanho do vídeo, mas enfim, era muita coisa para contar e ainda tem muita coisa para contar. Se você quiser saber mais detalhes, você pode entrar em contato comigo ou com outros irmãos da 14 de julho que viveram esse processo, que viram. Enfim, a 14 de julho ainda não se posicionou oficialmente em relação a chapa nenhuma, tá? Mas simplesmente nós temos uma história para contar. Só isso, nós não queremos
influenciar ninguém, simplesmente estamos contando aquilo que foi a nossa história mais recente, ok? Um grande abraço, um tríplice fraternal abraço aos irmãos que estão vendo este vídeo, e os irmãos quiserem acompanhar o meu trabalho lá no canal do YouTube, no canal Transcendência, acompanhar, lerem os meus livros, enfim, estamos aí à disposição para o que os irmãos precisarem, ok? Um abraço.